Sou Maria Dalba Colares dos Santos, tenho 61 anos. Eu me chamo Rita de Cássia Gomes da Silva, tenho 53 anos. Eu sou Luzia dos Santos Ferreira, tenho 61 anos. Para estas mulheres, o tempo parece ter parado. Para uma mãe, nunca é passado, todo tempo é presente. Porque você pensa, eu tenho esses 3 filhos, mas eu fico no meu quarto. Eu choro direto. Sou a mãe do Jonathan Silva Vieira, que desapareceu no dia 3 de dezembro de 2003. Sou mãe de Hermógenes, meu filho desapareceu no dia 3 de setembro de 2000. Sou a mãe de Daniel Ferreira Ribeiro, criança desaparecida em 9 de fevereiro de 2003. São mães de crianças e adolescentes assassinados nos arredores de São Luís, capital do Maranhão. Um trauma que nunca foi superado. E Dalba se apega à única foto que sobrou de Hermógenes. Das fotos que eu tenho, meu Deus. Maria dos Milagres já começa a esquecer de Bernardo. O rosto assim já apagou algo da memória. Mas lembro um pouco do cabelo, que era bem lourinho. Mônica lamenta ter confiado em um psicopata. Você imagina você ter o seu filho arrancado, o seu filho morto por alguém que deveria cuidar, por alguém que ele chamava de tio, que estava ali, que estava presente todos os dias. Rita não consegue superar a perda do filho. Eu sei que eu lutei, entreguei o assassino, mas a minha dor nunca vai passar. Nunca. O culpado por toda essa tristeza é este homem. Um serial killer que matou dezenas de meninos. Com mais denúncias de abuso e exploração infantil. O mecânico Francisco das Chagas é acusado pelo assassinato do adolescente. Trabalhador, nunca passei por isso, nunca tinha sido preso. O delegado então descobriu que Chagas era amigo da família de Daniel. As mães compartilham uma ferida que não se cura. Eu digo que hoje eu vivo só metade de mim, né? O mais doído é que ele morreu por fome. É um sofrimento só comparável à revolta que sentem. Eu não posso mentir, eu não posso dizer assim, não, eu perdoei, eu não consigo perdoar. Eu sei que Deus perdoa, mas eu não consigo. Eu odeio ele. Eu só descanso quando eu souber. Ele morreu. Ele morreu. O retrato de Hermógenes já está desbotando. Essa é a única foto que a senhora tem com seu filho? A única. Eu fecho meus olhos e vejo ele. Eu nunca esqueci a face dele, nada dele, nada, nada. Até o caminhar dele, tudo eu tenho. Então, sombra de ter meu filho todo dia comigo. Às vezes eu ando, brinco, acho graça. Eu acho que eu nunca vou tirar da minha memória. Ele sempre vai estar comigo. O que não sai da memória de Dalba é a data do sumiço do filho. Ele desapareceu no dia 3 de setembro de 2000. Antônio, o pai, também se lembra bem desse dia. Parece que foi agora, daqui ontem. A gente sempre aquela lembrancinha assim de recente. A última vez que eu vi meu filho, quando ele entrou boa esquina da casa assim só. Aí não vi mais.
Enquanto o filho esteve desaparecido, a dona Maria e o seu Antônio saíram de casa todos os dias com uma foto do menino em mãos em busca de qualquer pista. Eu passei coisas, meu irmão, com essa minha esposa aí, que tinha dia que eu me desistia. Ela sempre forte. Eu desistia porque eu estava cansado. Foram 2 longos e angustiantes meses sem descobrir nenhuma informação. Mas numa dessas saídas, eles ficaram frente a frente com o Francisco das Chagas, o homem apontado pela investigação como o autor dos crimes. Quando eu cheguei na casa do Chagas, ele estava em pé na porta. Eu dei os trajes que ele tinha saído, a cor da bermuda, a camiseta. Ele foi e disse: não, senhora, eu não vi. Eu disse: moço, dá para você me arrumar um copo d'água? Ele disse: aqui não tem água. Eu achei estranho porque vi lá um pote. Aí eu disse: Antônio, aqui tem alguma coisa errada. Eu pedi água, aí tem água, ele não quer dar. A mãe sentia que algo ali estava errado. Eu disse: moço, eu posso entrar um pouquinho? Ele disse: não, a gente vai já sair. Então, nesse dia, eu passei a desconfiar dele. O pai não percebeu nada de anormal. Não desconfiar porque mãe é mãe, pai é mais diferente. Você acha que a sua esposa sentiu? Ela sentiu muito. De noite ela falava sempre para mim: meu filho, o que tu acha que o Chagas tem a ver com a morte dessas crianças? Será, mas eles têm. Então, fui na delegacia, comuniquei ao delegado, ele foi preso. Falta de prova, liberaram ele. Eu não vou poder responder essa pergunta porque eu nunca matei ninguém, né? O tempo passava. Os crimes continuaram acontecendo na Grande São Luís. Meninos simples sumiam. Alguns apareciam mortos com requintes macabros. Em comum, os pênis decepados. Eram tantos casos que chamavam a atenção até fora do país. ONGs locais e a entidade Justiça Global entraram com uma ação na OEA, a Organização dos Estados Americanos. Acusavam o governo brasileiro de não se esforçar para acabar com os crimes. O que pesou é que esses casos, eles vinham se repetindo ao longo de muitos anos. Se entendeu naquele momento que o Estado do Maranhão e o Estado brasileiro não estavam adotando medidas suficientes para prevenir esse tipo de prática, né, esses homicídios. Acho que é muito importante a gente falar que eram todos garotos, moradores de periferia, de famílias em extrema vulnerabilidade social. E eu via na TV, e quando eu via na televisão, eu achava assim: meu Deus, tanta criança desaparecendo, mas eu também levava aquilo, né, como mais um noticiário. E eu nunca imaginava que eu estava prestes a passar tudo aquilo. Quase todas as vítimas eram adolescentes. O filho de Mônica foi uma exceção. Tinha apenas 4 anos. Eu estava me arrumando para mim para o trabalho, e aí foi quando o telefone tocou da casa do meu irmão, e ficava assim perto, muito grudadinho as casas. E aí então eu fui atender minha comadre, que era minha vizinha lá do bairro na época, foi ela que me comunicou. Madrugada do dia 10 de fevereiro de 2003. Daniel desaparece da cama do próprio pai, que na época já estava separado de Mônica. Isso era umas 6h30 da manhã. Saí na mesma hora, nem terminei de atender o telefonema e já saí, já peguei um carro, eu e uma amiga minha. E quando chegamos lá, foi a gente já constatei que mesmo realmente tinha sido verdade, meu filho tinha sumido.
Mas como uma criança pôde sumir assim, sem deixar vestígios? Pelas circunstâncias, a primeira suspeita recaiu sobre os pais. Quando a polícia começou a investigar, eu comecei a imaginar, né? Será que foi o pai? Será que ele teve coragem de fazer isso com o próprio filho? A senhora chegou a ser apontada como suspeita pela polícia? Isso também. Passaram 9 meses, depois foi que nós viemos encontrar ele, que o assassino apareceu. O matador era o mesmo Francisco das Chagas que anos antes despertou a desconfiança de Maria e Dalba. A polícia mesmo constatou que ele poderia ter envolvimento com a morte do meu filho, até porque ele era casado com a minha cunhada. Isso para mim foi horrível, foi um choque.